Isso, você vai se envolver com Deus. Você vai chegar perto do Senhor. Ô meu irmão, aproveita cada momento, aproveita cada instante para você amar, para você adorar, para você glorificar a Deus. Os olhos fechados e o coração aberto para Deus. Vai junto agora. Não importa quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. O seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, e mesmo que até pareça impossível, eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti, como nós esperamos em Ti, Jesus. Aleluia. O Senhor continua nos protegendo, ó Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. E minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Aleluia. E mesmo que até pareça impossível, eu sei que o tempo da promessa vai chegar. E minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Aleluia. E mesmo que até pareça impossível, eu sei que o tempo da promessa vai chegar novamente. E minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti. Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente para a honra e glória do nosso Deus nesse domingo dos Filhos de Deus, domingo de Santa Ceia do Senhor, onde nós estamos trazendo a palavra, uma palavra de verdade. Para aquele que espera em Deus, tudo é possível, diz a palavra de Deus. Então, nós vamos, depois desse testemunho do missionário R.R. Soares aí com o povo por onde ele tem andado por esse mundão de Deus, ver os milagres que estão acontecendo
Depois disso tudo, então, nós iremos entrar na palavra. Prepare-se aí, em nome de Jesus Cristo. Já já nós voltaremos. Preste atenção no testemunho. Eu tinha uma empresa de teleentrega, a gente sempre trabalhou muito, faz 21 anos que tem essa empresa. Só que foi ficando assim muito difícil, a gente trabalhava demais, trabalhava de dia, trabalhava de noite. Era um negócio que tinha bastante trabalho, mas na verdade ela acabava não desfrutando de nada, né? Não tendo ali nem a sua casa própria, então ela só tinha aquele negócio e, como a Bíblia diz, colocava num saquetel furado. Ela trabalhava, mas não via resultado nenhum. Acabava ficando ali sem nada no final do mês, só para pagar as contas, né? Eu morava em casa alugada e mudando de lugar, mudamos várias vezes. Eu não sabia glorificar Deus nunca, e a minha boca era suja. Eu falava palavrões horríveis, mandava meus funcionários passear, umas palavras muito feias, sabe? Parecia que ela não era uma pessoa feliz. Em 2010, Fátima conhece a Igreja da Graça. A minha irmã morava nos Estados Unidos, ela veio me visitar e queria ir numa igreja. E eu disse, mas eu não conheço nenhuma em Santa Maria, mas eu vamos achar uma. Aí nós passamos na frente da igreja e disse, vamos chegar aqui. Aí nós assistimos um culto ali, eu gostei. Aí comecei a ir. Aí ela foi embora e eu continuei na igreja e até hoje, nunca mais saí. Ela conheceu a palavra, se apaixonou por Jesus e ali o Espírito do Senhor foi agindo na vida dela gradativamente. O dia que eu me batizei, quando eu voltei das águas, assim, me faltou o ar, a velha criatura morreu ali e eu ressuscitei de novo. Depois que ela aceitou a Deus, a coisa fluiu, né? Eu senti que estava na hora de começar a patrocinar, ajudar as obras, porque a gente assiste tanta coisa, a gente vê na TV, né? E é algo muito importante, né? Que ela também sempre foi ali fiel ao Senhor. Nunca mais faltou nada, estava muito cansativo, né? Aí eu acabei vendendo uma parte da minha empresa e fiquei só com os clientes do dia. E parece que depois que eu diminuí o serviço, o dinheiro multiplicou. As coisas só foram melhorando, eu consegui construir a nossa casa. E quando o meu construtor chegava e dizia assim, ó, Dona Fátima, eu preciso de, por exemplo, assim, 10 metros de argamassa. Eu ia lá e pedia 5. Aí eu levantava bem cedo de manhã, ia lá e orava na argamassa e pedia para que Deus que aquela argamassa tinha que dar para fazer tudo que ele tinha pedido. Pois dava e sobrava. Mas foi tudo bem fácil de pagar, sem problema nenhum, de uma firma que nunca tinha nada. A partir quando eu comecei a servir a Deus e ser fiel a Deus, só multiplicou. A casa ficou pronta, nós nos mudamos. Ela pôde desfrutar do melhor dessa terra. Hoje, Fátima tem um condomínio. É um condomínio de família, né? Só família. E hoje eu tenho a minha casa, tenho a casa da minha filha em cima, tenho a casa da minha filha na frente. Aí aqui no pátio, um pátio grande, tem piscina. Nós temos ali um retirozinho para fazer churrasco. Agora já todo mundo tem carro, né? Tudo que eu consegui foi depois que eu fui para a igreja. E fazem 9 anos que eu estou na igreja. Com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nós não conseguimos em 40 anos, a gente foi conseguir em 9 anos o que a gente não tinha conseguido a vida inteira. E a firma dela só progrediu cada vez mais. Nós hoje estamos prestando serviço para uma empresa grande, onde eu coloquei 8 funcionários a trabalhar, horário comercial. Fátima foi completamente mudada por Deus e os lábios dela agora só declaram coisas boas. É maravilhosa, sempre está ajudando a gente, sempre está procurando auxiliar a gente no que for possível, né? Falar do testemunho da irmã Fátima é algo bonito, porque ela tem uma história de superação, né? E tudo ali depois que Deus deu o direcionamento para ela. Tudo na paz. Bastante tranquilidade, bastante felicidade. E eu muito feliz com Jesus, porque sem Ele eu não teria nada. Então, meus irmãos, estamos aí novamente diante de Deus
e você viu o que foi que aconteceu, o milagre que Deus pode operar. Se operou na vida dessas pessoas, pode operar na tua vida também. Só precisamos entrar na presença do Senhor e fazer o que Ele tem ordenado. É o que eu tenho pregado, é o que eu tenho ensinado às pessoas. Porque Deus, Ele virá para aquele que o espera, não para aquele que está debandado pelo mundo, solto nas coisas mundanas, vivendo exatamente com o desejo do seu coração. Pois então a palavra de Deus, ela diz, lá em Mateus 24, diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós precisamos estar em vigilância. Como foi pregado aqui na sexta-feira, nós falamos a respeito da palavra de Deus, no sentido de que tudo que nós esperamos em Deus, se nós não cumprirmos a palavra, nós não alcançaremos. Como a gente tem falado muitas e muitas vezes, não adianta a gente estar na igreja e esperar que essa situação faça uma mudança na nossa vida. Tudo depende do que a palavra de Deus nos ensina e de como nós nos comportamos em relação a esta palavra. Pois então vamos pensar a respeito disso. Nós temos que vigiar. Você não sabe quando que o Senhor há de voltar, mas você está na esperança de que Ele volte. Paulo, naqueles tempos do Novo Testamento, ele já vivia como se esperasse a vinda de Cristo imediatamente, como se fosse acontecer alguns dias depois ali. Assim Paulo viveu, pregou e morreu, velho em idade, levando a palavra para todo lugar em que era necessário. A humanidade vive como se tudo fosse durar para sempre e não houvesse um dia do acerto de contas. Isso é um ledo engano, irmãos. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos dar conta a Deus. Em todas as situações que nós nos metemos, nós vamos ter que nos responsabilizar por elas, sejam elas quais forem. O Criador nos adverte desse evento. Por isso é bom preparar-se, porque no dia D, todos os joelhos haverão de dobrar-se diante de Deus. Todo o joelho há de se dobrar e toda boca vai confessar que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, quem tiver rejeitado o Filho de Deus como seu Salvador, não encontrará desculpas que o livrem da condenação. Previamente anunciada, desde que Adão foi criado, o Senhor vem falando na palavra dele a respeito de tudo que nós devemos viver. Quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações para com o próximo, e tudo depende disso. O Filho de Deus, ele veio como nosso Salvador, para resgatar tudo aquilo que havia sido perdido, e ele não encontrará desculpas. Quem buscar por ele, não vai encontrar dele desculpas que o livrem da condenação previamente anunciada. Pois é, tudo quanto eu falar, tudo quanto eu disser naquele dia, já não terá mais valor algum. Apenas o modo como nós vivemos durante essa peregrinação sobre a terra é que vai ser ali a palavra que vai nos dar a vida ou a morte, a vida espiritual ou a morte espiritual. É naquele momento em que o julgamento será feito sobre cada um de nós e nós estaremos na presença do Senhor. Então, quem tiver rejeitado o Senhor não vai encontrar desculpa para poder se livrar da condenação. Mas, infelizmente, a perda de vida será grande. E isso é algo importante e deve ser levado a sério por quem não quer sofrer para sempre. Nós estamos vendo essa situação do Covid acontecendo aí no nosso país, no mundo inteiro isso está acontecendo. Milhares de pessoas estão morrendo. Diz que aqui no Brasil, mais de 10 mil pessoas morreram dentro de suas casas. Por quê? Por causa do medo.
Na maioria delas, com toda certeza, não conheciam Jesus. Então, o medo, como a palavra de Deus diz, não é um espírito que Deus nos deu. Deus gosta que a gente seja corajoso, então a gente precisa garimpar essa coragem. Garimpar, é como se a gente fosse procurar por pedras preciosas. Nós temos que buscar ao Senhor, e às vezes, quem já viveu perto ou conhece, sabe que no garimpo a luta é terrível para encontrar uma migalha de pedra. Pois a nossa luta também ela é muito grande. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E ela está baseada, a nossa salvação está baseada na fé em que nós vivemos hoje. Não podemos condenar uma pessoa que diz que não tem fé suficiente, não tem fé como fulano, como cicrano. Não podemos condenar. Apenas a maioria dessas pessoas não tiveram durante suas vidas o entendimento, o ensinamento necessário para viver. O missionário costuma dizer, e eu sempre repito isso, que nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais. O que é exercitar? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir não é só como você está me ouvindo aqui agora, não. Mas é você colocar no seu coração aquilo que Deus tem falado. E ali você procurar praticar. Às vezes, degrau por degrau, nós vamos subindo, alcançando a medida da nossa fé. E então, não é um trabalho fácil. Não é. Realmente não é. Mas eu acredito muito em que Deus está amparando essas pessoas de modo que essas pessoas possam seguir adiante e vencer essa luta toda que está passando. Agora você sabe que existem promessas feitas a nosso respeito quanto à salvação. E uma delas que eu gosto muito está lá em 2 Crônicas 7:14 e 15. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, diz o Senhor, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos aos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Esse lugar onde você está, aqui na igreja, vocês que estão aqui, os que estão em casa, no trabalho, onde você estiver, quando você levantar a tua voz diante do Senhor e buscá-lo, como diz Jeremias, lá em 29:11, buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, então você encontrará Deus. E o Senhor estará atento a esta oração que você faz com o coração cheio, com o coração verdadeiro diante dele. Nesse mundo que nós estamos vivendo, devido ao declínio moral, os seus pecados, a indiferença espiritual, da parceria com o mundo, o homem passa por seca, esterilidade e pestes. A promessa de Deus originalmente feita a Israel é de igual modo aplicável a todo o povo de Deus, onde for, no tempo que for, passado, presente e futuro. A palavra de Deus, essa palavra que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome do Senhor? Então ele está dizendo ali, se esse povo se humilhar, nós temos falado tanto a respeito da humilhação, e aqui eu quero falar para os jovens, lá em 1 Pedro 5:5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A juventude hoje não dá valor aos idosos, aos seus pais, àqueles que são tutores de si, não dá valor à autoridade, porque na sua cabecinha tão nova, eles acham que conhecem tudo, acham que sabem de todas as coisas.
e estão indo para um declínio moral terrível. O sexo, o dinheiro e o afastar-se de Deus, o orgulho do homem está deixando o homem na berlinda, ali pronto para ser pego pelo inimigo. E muitos estão sendo pegos agora, esse momento do coronavírus. Ninguém sabe por onde ele vai vir, se virá ou quando virá. Assim como nós também não sabemos, né, a hora que Jesus vem. Então nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele também vem às espreitas. Como diz a palavra de Deus, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, mas ele não é um leão. Mas ele está assustando muita gente, e muita gente está morrendo por medo, por acusação, por alguma situação que estão passando aí. Quando o povo ouve e entende a palavra de Deus, todos experimentam uma profunda convicção do pecado e da culpa. Pois é, você já entendeu a palavra de Deus? Você já parou? Não é apenas você ler a Bíblia, achar bonita aquela história. O Senhor disse para um profeta: coma do rolo. Coma do rolo. Alimente-se da palavra. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai comer a Bíblia? Não, você não vai comer a Bíblia. Você não vai se alimentar com o que está escrito ali. Você não vai encher o teu estômago com isso. Mas você vai orar e você vai pedir entendimento, você vai pedir conhecimento a respeito do que está escrito ali. E o Senhor mostrará para você. E então a sua fé há de retornar ou de crescer muito mais ainda, ao ponto de você enfrentar qualquer inimigo que está por aí. Nós falamos muito de Davi e Golias. Davi não teve medo em nenhum momento. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós devemos andar, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28, a primeira parte, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame profundamente executado por ter ouvido a palavra de Deus, em obediência ao Senhor, nos faz perceber nossa condição espiritual. Então, você lê a palavra de Deus, examina o que está escrito ali. Paralelamente, põe a tua vida com a palavra de Deus e veja se você está vivendo em concordância, se você está em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. E então você vai entender o que Deus tem feito por você. Você vai entender a sua fraqueza ou a sua força, porque é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos capacita. A partir do momento em que nós reconhecemos, nós nos julgamos a nós mesmos e reconhecemos o infinito erro que a gente está vivendo e que Deus é possível para acabar com isso tudo, reconhecendo, humilhando-se diante do Senhor, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, então nós teremos salvação. Nós temos visto em todo o tempo muitos testemunhos a respeito de pessoas que pecaram e tiveram a sua vida resgatada porque se arrependeram dos seus erros. Irmãos, o mundo está cheio de situações em que tenta levar o povo a não crer na palavra de Deus. Mais um Deus, mais uma coisa qualquer, mais uma filosofia de vida. Mas eles estão se apegando a outras filosofias de vida e estão perdendo suas vidas. Não estão se atentando para a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo com esse povo? Eles deixam aquilo que fala de Jesus, aquilo que fala da palavra, aquilo que ensina quem é Jesus e para que Jesus veio, e se envolvem com o budismo, se envolvem com a maçonaria, com feitiçarias, com tantas outras coisas que não têm relação com a palavra de Deus.
O mundanismo, pecado, imoralidade nos afasta de Deus. Então esse exame deve ser feito todos os dias de nossas vidas. A cada dia você levantou, examine. Se você deitou, se examine. Durante o dia, examine-se. Você está andando conforme a palavra de Deus? Isso deve ser feito para que nós possamos viver uma verdadeira adoração ao Senhor. Humilharmos-nos diante do Senhor é o primeiro passo. Rendemos-nos às suas palavras. Nós obedecemos e em oração falando com o Pai, profundamente adorando e no firme propósito de conversão, tornando-se uma nova criatura. Então seremos ouvidos por Ele. É exatamente o que está ali em 2 Crônicas 7,14. E todos os inimigos, tudo que tem afrontado a nossa vida, será desbaratado. A nossa terra será fértil. A nossa terra produzirá frutos benignos de vida e de abundância. O propósito sincero de obedecer aos seus ensinos resultará em verdadeira alegria na alma. Oh, como é prazeroso servir a Deus! Como é prazeroso ouvir da palavra dEle! Como é delicioso você crer que Jesus é o nosso alimento, é aquele que nos alegra, é aquele que nos sustenta, que nos leva pela destra do Pai, da palavra. Rendendo-se às palavras em oração, falando com o Pai, com alegria, profundamente adorando-o e no firme propósito de conversão. Esse deve ser o nosso caminho, tornando-se uma nova criatura, então seremos ouvidos por Deus. O propósito sincero de obedecer aos seus ensinos resultará na verdadeira alegria da alma. Lembremos então, sempre nos esquecendo de anunciar a todos quanto o Senhor nos envia, de que não haverá aviso da vinda de Jesus. Não se esqueça de avisar. Quando você encontrar um amigo, quando você estiver com uma pessoa, procure, por um pequeno espaço de tempo que seja, lembrar de Jesus Cristo. E se essa pessoa se atentar a ouvir, fale mais. Não se preocupe com o tempo. Às vezes eu dou atendimento na igreja e o atendimento leva muito mais tempo do que apenas um culto. Porque ali eu começo a explicar a palavra direitinho. Quando eu vejo que a pessoa não entende a respeito da palavra, começo a explicar tudo como Jesus tem feito e o que Ele pode fazer ainda mais. E eu vejo as pessoas saírem satisfeitas. Mas é pena numa coisa. Você vê uma fruta exótica, uma fruta bonita ali, deliciosa aos olhos e quanto mais ao paladar, e a pessoa saboreia aquela fruta e depois, pronto, acabou, saboreou a fruta. Só fica a lembrança. Quando fica a lembrança? Assim são algumas pessoas que se alegram com a palavra na igreja, mas elas não permanecem. Lembremos do semeador, da palavra do semeador. Você tem lá todas as estações necessárias. Então, nós não podemos esquecer, os sinais que podiam ser dados já foram anunciados, a Bíblia foi escrita, as coisas aconteceram no Velho Testamento, trovoadas, relâmpagos, terras incandescentes, fogo do céu, terremotos, tudo aconteceu, o mar se abriu e ficou na lembrança. Ah, mas isso é história, e nem todo mundo quer acreditar que é verdade. Nem todo mundo. Uma vez, quando eu estava no Pará, eu chupei uma melancia amarela. Assim, mais ou menos na cor desse letreiro que você está vendo aí, Igreja da Graça. Que delícia de melancia. Eu não imaginava que existia. Quando voltei para São Paulo e falei para o povo daqui, ninguém acreditou que essa melancia exista, e ela existe. Você pode não ver, você pode nunca ter visto, você está ouvindo falar agora, a melancia existe, Deus existe. Tudo o que Ele fez no passado é verdadeiro,
É mais do que sério isso que eu estou te falando, meus irmãos. Haverá algumas pessoas que profetizarão o dia e a hora, mas saiba o que diz em Marcos 13:32, você sabe o que está escrito lá? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pense numa coisa, eu estive meditando outro dia. Se você falar alguma coisa para alguém, essa pessoa vai saber do que você falou. Mas presta bem atenção, a palavra saiu da sua boca quando você achou que deveria falar. Jesus é a palavra viva de Deus, mas essa palavra da volta, o dia e a hora, Deus ainda não a pronunciou. Por isso que Jesus não sabe, ela não foi falada. Mas o dia que Deus ali decidir, hoje é o dia D, hoje vai acontecer, meu filho, volte, a palavra está pronunciada. Mas existem tantos demônios, vamos dizer por aí, tentando enganar, que Jesus aqui, Jesus ali. E tanta gente que seguiu homens e morreram nas mãos desses homens em sacrifícios inúteis e estão queimando no inferno hoje. Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que desviam as minhas ovelhas. Então nós precisamos ponderar. Ele disse que nem os anjos, nem ele mesmo serão avisados desse momento, a não ser no dia certo. Veja que coisa séria é o dia da volta de Jesus Cristo. Deus compõe-se de 3 pessoas distintas e separadas, mas um único Deus. Esse dia é de tamanho segredo que nem mesmo a Jesus será revelado, a não ser o dia que Deus abrir a boca na decisão dele. Considerai isto, lá Mateus 24:43, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Pois é, meu. Você não sabe se vai vir um ladrão na tua casa, que dia, que hora que ele vai aparecer. Senão você estaria ali esperando. Então esteja esperando, esteja alerta, vigie, porque você não sabe o dia. É bom vigiar para que esse dia não encontre despreparado, pois tudo que o Senhor disse irá cumprir-se. Não deixe que as coisas do mundo sobrecarreguem o seu coração. Algumas pessoas estão ansiosas, sofrendo por causa desse Covid, desse coronavírus. Não precisamos nos angustiar por causa disso. Há tantas limitações que estão acontecendo, pessoas estão morrendo porque não podem ir ao hospital, não podem praticar uma cirurgia, passar por uma cirurgia, não podem ser atendidos. Pois é, o nosso socorro vem do Senhor. Então eu prefiro esperar no Senhor, eu não vou me angustiar. Eu tenho falado que nesses quase 21 anos de casamento, meu período mais feliz, mais alegre, mais gostoso que eu tenho passado nesse casamento é justamente esse período de março para cá. Nós estamos vivendo muito bem, graças a Deus. Coisa que eu não imaginava que seria dessa forma. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Vigie para não perder a sua oportunidade e tome conta do que lhe pertence. A vida eterna te pertence, é tua. Mas você tem que permanecer, tem que vigiar, tem que andar no caminho, tem que viver segundo a palavra de Deus. Ele virá para aqueles que buscam por Ele. Você já viu muita gente falar que fulano sabia o dia que iria partir desta terra e ficou prevenido. Algumas pessoas encontraram os seus parentes, seus amados, dormindo propriamente, mas já haviam partido para a presença de Deus. Quantos
quantos e quantos dão testemunhos de que alguém da família chegou e abraçou e beijou e tratou de uma maneira diferente, como nunca tinha pensado ou feito? E naquele dia, naquela noite, naquele momento após, partiu para os braços do Senhor. Quem ama a Deus não vê a morte. Passa desse estado para um estado muito melhor. Está nos braços do Senhor. Então aqui eu deixo essa mensagem com você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa situação contigo, para que você viva segundo o propósito de Deus. E você alcance a sua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor aí. Mas antes, eu quero dar os recados para você, né? Santa Ceia do Senhor, um período em que a gente faz as nossas ofertas mais profundamente, aí a gente procura dar uma oferta maior, uma ajuda, e a igreja está precisando, nós estamos precisando manter nossas portas abertas para que Deus possa permanecer na nossa palavra, na nossa vida, com a palavra dele, para que nós possamos pregar o Evangelho para aquele que deseja, para aquele que busca o Senhor. Então, não se esqueça de fazer os seus depósitos, dos seus dízimos. Aí você tem a conta do Banco do Bradesco, agência 3378, a conta 51238, dígito 9. Para dízimos e ofertas. Para dízimos e oferta você tem o Banco do Brasil, agência 04723, conta corrente 56098,7. Itaú, agência 4061, conta corrente 76526, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5. Santander, você tem aí a agência 3795, conta corrente 13002392, dígito 4. Você tem para as contas do patrocinador, Banco Bradesco, agência 3378, conta corrente 29315, dígito 6. Você tem na agência do Banco Itaú, agência 04061, a conta corrente é 42717, dígito 9, patrocinador. Você tem no Santander, agência 3795, dígito 0, a conta corrente é 130000215. Na Caixa Econômica, você chega na lotérica ou chega ali na Caixa Econômica e ao atendente você diz que quer fazer um depósito para a Igreja Internacional da Graça de Deus e você dá o número do convênio, que é 3091-2065. Então ele já faz ali o depósito do patrocinador da maneira como é necessário, ele já sabe perfeitamente o que tem que ser feito. Então, meu irmão, corra, patrocinador, levanta-te, você tem um compromisso com Deus, dizimista, ofertante aí, aquele que foi levantado como oferta alçada no seu coração, você tem um compromisso com Deus. Não se esqueça, não abandone, faça o seu depósito, mande o seu recibo pelo Zap da Igreja Internacional da Graça de Deus, Vila Industrial, que é 945-72-19-16. Mande a foto do seu recibo bem tiradinha, bem centrada, o papel bem esticadinho, não pode estar enrolado, senão fica imperfeita a foto, tá? E eu vou acrescentar isso na contabilidade da nossa igreja e permanecemos abertos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas não se esqueça do seu compromisso com Deus. Domingo, hoje, é o dia de você cumprir com o seu compromisso com Deus. Em primeiro lugar, venha tomar a Santa Ceia. Venha participar conosco, que nós estamos aqui fazendo o trabalho para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Às 8 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Durante o dia, estou o dia inteiro aqui. Quem não vai participar da Santa Ceia, não veio de manhã, passe aqui, pegue o seu cálice, o seu pão e leve para participar em casa, vendo pela televisão a gravação, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, vamos preparar a ceia em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos em Tua presença nesse momento
E aqui, apresento a igreja diante de Ti, apresento o povo que está vendo pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, esse momento em que nós participamos da ceia com o Senhor. É um momento importantíssimo participarmos dessa mesa. Senão Jesus não teria feito. Ele estava com os seus discípulos ali e no partir do pão, ele abençoou o pão. Ele deu graças a Deus pelo pão, partiu e entregou aos discípulos. E disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O Senhor tem falado. Ele está falando todos os dias. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está presente conosco, que está em casa assistindo, nós colocamos essas pessoas diante de Ti. Porque, Senhor, viestes para dar a sua vida e pagar por nossos pecados, para nos livrar de todo o mal, para nos fazer grandes na Tua presença. Pois agora, Pai, nós temos aqui este pão, que foi produzido pela mão do homem. Aqui, eu digo, Senhor, elimina todo o contato da mão do homem, da semente à produção desse pequeno pãozinho, em nome de Jesus Cristo, e abençoa que seja o Teu corpo no nosso corpo agora, para a honra e glória do nosso Deus. Então você pode pegar o seu pãozinho aí e participar nesse momento, pode comer, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Do mesmo modo, o Senhor pegou o cálice, apresentou e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. O Senhor, Ele foi pregado naquela cruz, Ele sofreu tudo quanto tinha que sofrer. O seu sangue foi derramado. Ele nos lavou, Ele nos remiu, nos limpou, nos purificou de todo o pecado, de todo o mal. E se existe alguém nesse momento com alguma doença, com algum mal, em o nome de Jesus Cristo eu repreendo agora, eu amaldiçoo essa praga do inferno e eu digo: meu irmão, fique curado agora, porque esse é o sangue de Cristo Jesus. Não é mais o suco de uva, não é mais produzido pela mão do homem, mas o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, para a sua libertação, para a sua cura, para a sua restauração. Fique curado agora em o nome de Jesus Cristo e participe, porque este é o sangue do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Participe agora. O balarashere bini cantara barasore shere semade di cantara dalla esomerni dalla ore balashamando di cantura dalla balasuma handora che shere di lalai di tutte se mahandara balashere ore mahandola e canta sahandala shema no di io dundu semahita canto tola petto teresso malai ore cantore sole shere seia. Oh Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, abraça esta nação, meu Pai, abraça o nosso país, abraça, Senhor, o nosso planeta, em nome de Jesus Cristo, e derrama da Tua misericórdia, Senhor, a Tua longânima piedade sobre esse povo, perdoa os seus pecados, Senhor, nós clamamos, e dirija o Senhor à Tua presença. Levanta esse povo, aviva esse povo, Senhor, no Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos todos alcançar a verdade, a salvação, para que esse país, para que esse planeta seja renovado, meu Pai, com o Teu poder, com o Teu nome, porque no Teu nome está acima de todas as coisas. Não há autoridade, não há poder sobre essa terra que se iguale ao Teu nome, e que seja o Teu nome sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E nós Te agradecemos, e nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. E que assim seja. Amém. Fiquem aí com a canção que vocês vão ouvir agora. Glorifiquem a Deus, porque Deus é maravilhoso. E depois que tenha um domingo maravilhoso,
Que Deus satisfaça teu coração, desde que você também se agrade dele. Em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Nós estamos aí já chegando ao meio do mês de julho e já já é Natal. O presente de Deus está chegando para você em nome de Jesus. Fique na paz. Até mais. Pode ter certeza disso. Se o inimigo está investindo contra a sua vida, olha aí, meu irmão, não se curve, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo em todos os seus feitos, não há defeito no Deus que lhe atendeu. Lhe atender. Você entrou aqui querendo uma resposta. Pode pedir, porque Ele vai lhe responder. O impossível para Ele não é nada. Tenha fé, porque esse vento vai passar, esse vento vai passar. Vai passar. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da varão de guerra, Deus invencível, que anda na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto na terra e no céu. Seja forte e parta para a luta. Vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida de majestade e glória. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que anda na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto na terra. Vambora, vamos lá em cima, lá em cima. Deus Sadraque, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto. Vamos lá, e terminando assim, ó. Deus Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto na terra e no céu. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar.